Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre noções de documentação e arquivo. Sou Éder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Documentação e arquivos. Documentação. Documentação é o conjunto de todos os documentos. Documentos é o registro de informações em um suporte como papel, microfilme ou computador de interesse individual ou de uma organização, podendo ser público ou privado. As instituições públicas ou privadas conservam e guardam muitos documentos para poderem ser utilizados para alguma finalidade específica em um determinado momento. Ele pode também ser fonte de algo que ensine, prove ou comprove algum fato. A documentação são métodos que têm a finalidade de produzir, sistematizar, distribuir e utilizar esses documentos. A finalidade da documentação depende de como foi organizada e de como será utilizada. Ciclo de vida, que é a mesma coisa que a idade dos documentos. Nós temos a teoria das 3 idades ou fases. A teoria das 3 idades corresponde às fases de um documento, compreendidas desde a sua produção até o destino final, que pode ser a eliminação ou a guarda permanente. A teoria das 3 idades caracteriza os arquivos como corrente, intermediários ou permanentes, levando em consideração a identificação dos valores primários e secundários dos documentos, considerando sua gênese, tratamento e utilização. Essa definição caiu em concurso público. É na gestão de documentos que são definidas as etapas do ciclo de vida dos documentos, que envolve as idades do arquivo, sendo elas corrente, intermediária e permanente. A frequência de uso e seu valor são considerados na hora de definir em qual idade está o documento. A primeira fase ou idade são dos arquivos correntes, que têm um valor primário, que são os documentos que são consultados com frequência e ficam próximo de quem utiliza. A segunda fase ou idade são dos arquivos intermediários, que têm um valor primário, onde os documentos são pouco usados. Já a terceira fase, idade, são os arquivos permanentes, que é quando o documento não é mais usado e tem seu arquivamento definitivo, tendo então um valor secundário. Normalmente, ele passa a ter um valor histórico. Mais para frente, aprofundarei em tipos de arquivos, os arquivos correntes, intermediários e permanentes. O instrumento que deve ser aprovado pela autoridade competente e registra o ciclo de vida documental do órgão é denominado tabela de temporalidade. Essa definição caiu em concurso público. A tabela de temporalidade é o instrumento aprovado pela autoridade competente em que se determina o prazo de permanência e condições de guarda de um documento, tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos e estabelecendo critérios para microfilmagem e eliminação. A tabela de temporalidade é um instrumento de avaliação que registra o ciclo de vida dos documentos de arquivo. Essa definição caiu em concurso público. Arquivo. Em arquivologia, arquivo é um conjunto de documentos criados ou recebidos por uma organização pública ou privada ou por uma pessoa, na qual são organizados e preservados. Todo documento deve ser guardado para serem acessados posteriormente. Podem ser criados devido a um trabalho executado e são conservados como evidência do passado para fins informativos, culturais ou como prova de alguma contestação futura. Classificação de arquivo. Os documentos de arquivo são classificados conforme a sua característica. Nós temos o gênero, que nós temos os textuais, que é o escrito, o cartográfico, que são os mapas, iconográfico, que são imagens estáticas, filmográfico, que são imagens em movimento, o sonoro, que são o som, o micrográfico, que são microformas, e digitais, que são os eletrônicos. Espécie.
Natureza da informação, que pode ser certidões, decretos, etc. Tipologia. Configuração que assume a espécie documental de acordo com a atividade que a gerou ou natureza do conteúdo. Exemplo, ata de reuniões de um condomínio. Natureza do assunto. Se é ostensivo, pode ser divulgado sem restrição e sigiloso. Forma. Estágio de preparação, ou seja, se ele é pré-original, é um rascunho. Se ele é original, depende de confirmação, ou pós-original, que seria aprovado. Formato. Características físicas e técnicas. Exemplo, o livro. Tipos de arquivos. Arquivos correntes, que é a primeira idade. A primeira fase, ou idade, são dos arquivos correntes, que têm um valor primário, que são os documentos que são consultados com frequência, sendo importantes para a atividade da empresa e são alocados perto dos seus usuários diretos, devido à grande possibilidade de uso que apresentam, e são conhecidos também como arquivos ativos. Valor primário. O valor primário relaciona-se às razões de sua própria produção, considerando seu uso para fins administrativos, legais e fiscais. Consta também no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Público e Privado, o seguinte conceito. Considera-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes. O arquivo corrente é aquele arquivo que ainda está em uso e ainda é utilizado com frequência, sendo importante para as atividades da empresa e são alocados perto dos seus usuários diretos, devido à grande possibilidade de uso que apresentam e são conhecidos também como arquivos ativos. A atividade de protocolo é típica da fase corrente, pois é nessa idade que os documentos tramitam com maior frequência. Principais atividades dos arquivos correntes é a avaliação, transferência, passagem do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Arquivos intermediários, que seria a segunda idade. A segunda fase ou idade são dos arquivos intermediários, que têm um valor primário, onde os documentos são pouco usados. O valor primário relaciona-se às razões de sua própria produção, considerando seu uso para fins administrativos, legais e fiscais. Arquivos intermediários é o conjunto de documentos originários de arquivos correntes e que estão sendo pouco usados na rotina de trabalho e são armazenados temporariamente, ou seja, ele tem um prazo estabelecido pela CONARC até a sua destinação final, podendo ser eliminado ou arquivado permanentemente. Nos arquivos intermediários são guardados documentos que aguardam sua destinação final em depósitos de armazenamento temporário, mas que ainda possuem valor primário para a organização. Essa definição caiu em concurso público. São os tipos de documentos que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. O enunciado trata do tipo de documento intermediário. Essa definição caiu em concurso público. Consta também no artigo 8º, parágrafo 2º da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, o seguinte conceito. Considera-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Recolhimento. Operação pela qual um conjunto de documentos passa do arquivo intermediário para o arquivo permanente. Arquivos permanentes, que seria a terceira idade. A terceira fase ou idade são os arquivos permanentes, que é quando o documento não é mais usado e tem seu arquivamento definitivo, tendo então um valor secundário. Normalmente, ele passa a ter um valor histórico. Recolhimento
é a operação pela qual um conjunto de documentos passa do arquivo intermediário para o arquivo permanente. Valor secundário. O valor secundário diz respeito à potencialidade do documento como prova ou fonte de informação para a pesquisa a fim de se identificar as funções ou atividades informalmente exercidas. O arquivo permanente é quando o documento não é mais usado e tem seu arquivamento definitivo e tendo valor secundário. Normalmente, ele passa a ter um valor histórico. São utilizados para consulta para saber como tudo evoluiu. São documentos que já não têm utilidade administrativa, mas não podem ser eliminados. Com base na teoria das 3 idades, os documentos de valor históricos que são alocados em centros distantes de suas entidades produtoras constituem os arquivos permanentes. Essa definição caiu em concurso público. Agora, é importante, nem todo documento chega à terceira idade, já que nem todos possuem valor histórico, sendo eles eliminados após cumprirem o seu papel administrativo. As principais atividades dos arquivos permanentes são: arranjo, sequência de operações intelectuais e físicas que visam a organização dos documentos de um arquivo, ou coleção de acordo com um plano ou quadro previamente estabelecido. Descrição, conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa. Preservação, prevenção da deterioração e danos em documentos por meio de adequado controle ambiental e ou tratamento físico e ou químico. Acesso, possibilidade de consulta a documentos e informações. Organização de arquivos. Os arquivos devem ser organizados com segurança e simplicidade, para que seu acesso seja fácil e rápido. Deve-se prestar atenção nas condições de preservação para que o documento não se deteriore e nem se extravie, e tomando cuidado com os documentos sigilosos para que seja acessado apenas pelas pessoas autorizadas. Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, como eu disse, eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te espero no próximo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.